Antes de qualquer coisa, se é a sua primeira vez aqui e ainda não viu os anteriores, recomendo que dê uma olhada no quadro, já que tem vários termos que vão aparecer aqui que já foram explicados anteriormente. Dito isso, bora lá! Agora, um termo que está tão presente no nosso cotidiano que a gente acaba arrastando para o mundo dos animes. Atualmente, o termo gado se refere a pessoas preferencialmente do sexo masculino que fazem de tudo para agradar aquele alguém especial, ou em alguns casos, qualquer pessoa que ache atraente o suficiente para isso. Konnichiwa, pessoal! Eu me chamo Bigode-sama e no vídeo de hoje vamos tentar especular quais seriam as variáveis necessárias para selecionar e manter o comportamento de gado. Para começarmos, tem dois termos que acho importante passar para brincar com esse conceito: extinção e intermitência. Primeiro, o mais simples. Extinção ocorre quando uma resposta que gerou uma consequência reforçadora no passado deixa de gerar essa consequência, fazendo essa resposta enfraquecer após ser repetida algumas vezes. Um exemplo seria ao apertarmos um interruptor cuja lâmpada acabou de queimar. Geralmente, tentamos apertá-la mais algumas vezes antes de desistir e procurar outra solução. Até agora, todas as contingências narradas aqui eram situações onde a resposta geralmente era reforçada imediatamente. Mas e quando isso não acontece? Como quando a resposta tem que ser emitida mais de uma vez para ter uma consequência? Aí que entra a intermitência. E como o próprio nome já diz, trata-se de respostas reforçadas intermitentemente, ou seja, com uma quantidade de vezes que a resposta precisa ser emitida para chegar ao reforço, ou o intervalo de tempo necessário para esse reforço ser apresentado. Esse reforçamento intermitente pode vir em 4 estilos distintos, cada um com um efeito próprio ao comportamento. São eles razão fixa, razão variável, intervalo fixo e intervalo variável. Razão fixa seria uma situação onde o organismo precisa emitir uma resposta um número fixo de vezes para que o reforço aconteça. Como ao jogar um jogo de ação, você precisa apertar o mesmo botão um número fixo de vezes para realizar um combo. Já a razão variável é um cenário onde o número de vezes que a resposta precisa ser emitida é aleatório, mudando a quantidade necessária todas as vezes que o reforço é emitido. Um exemplo disso seria jogar em uma casa de apostas sem nenhuma estratégia. O número de vezes que precisaria jogar para ganhar algo é aleatório, podendo ganhar de primeira ou insistir várias vezes até ganhar. Agora, nos esquemas de intervalo, o reforço não depende das respostas, mas sim de um período de tempo para ser apresentado. No intervalo fixo, como dito no nome, esse intervalo é sempre o mesmo. Poderíamos citar quando estamos esperando um episódio da temporada sair. Independente de quantas vezes olhamos o site que usamos para assistir, o novo episódio só estará disponível naquele dia da semana, naquele mesmo horário. No intervalo variável, a ideia é bem parecida, só que o tempo até o próximo reforço é aleatório e muda todas as vezes que esse tempo é atingido. Como quando assistimos animes ou jogamos um jogo, as partes boas não necessariamente virão a todo momento. Às vezes, sendo necessário assistir ou jogar por mais tempo para chegar nessas partes, o que dificilmente vem de maneira consistente. Pode tanto vir de maneira rápida, como pode demorar para chegar. Outro exemplo bem ilustrativo seriam os bônus aleatórios do site roxo, que nos recompensa com bônus em intervalos aleatórios enquanto assistimos uma live. Apesar de cada um desses esquemas ter um efeito distinto no comportamento, eles têm algumas características em comum. Todos eles geram uma alta taxa de respostas, além de tornarem aquele comportamento resistente à extinção. O que quer dizer, mesmo que o reforço pare de ser apresentado, os comportamentos que eram mantidos por intermitência costumam continuar por mais tempo do que comportamentos reforçados normalmente. Voltando para a temática, como seria o repertório de um gado? As respostas mais comuns costumam ser tentar agradar, fazer favores, concordar com qualquer coisa, defender a pessoa contra agressões de maneira geral e a indispensável bajulação. Vale avisar que essas características não são sempre as mesmas, apenas estou supondo uma média com base no que costuma aparecer. Mas como que respostas assim poderiam ter sido selecionadas? Existem várias possibilidades de contextos que poderiam gerar esse tipo de repertório, desde ter sido elogiado por ter sido gentil e prestativo no passado, até ter tido modelos à sua volta que se comportavam de maneira similar, muitas vezes instruindo a pessoa a se comportar assim também, podendo até gerar regras no indivíduo, sem falar do mais óbvio, um histórico onde essa tática de bajulação tenha dado algum resultado, e por isso continua a ser repetida. E enquanto a sua insistência, porque mesmo falhando diversas vezes, a grande maioria insiste em repetir esse padrão de respostas? O que estaria mantendo esse padrão comportamental? Bem, é aí que entra a intermitência. Como explicado antes, comportamentos selecionados por intermitência costumam ser bem mais resistentes à extinção, sendo uma boa hipótese para explicar a origem dessa perseverança ou teimosia. O nome varia com a perspectiva. Mas onde está a intermitência nesse cenário? Lembrando que por não se tratar de um indivíduo específico, mas sim de um conceito, fica difícil encontrar situações específicas que possam ter selecionado essas respostas.
mas podemos especular duas intermitências, que podem estar presentes na grande maioria. Seriam elas as de razão e intervalo variável. A razão variável encaixaria nas suas insistentes tentativas, seja com a mesma pessoa ou com várias. Dificilmente a quantidade de vezes que ele precisaria emitir essas respostas para conseguir algum reforço vai ser a mesma. Às vezes pode conseguir algo de primeira, ou pode ficar um bom tempo sem conseguir nada. E quando finalmente conseguir, o reforço não vai ser apenas para as respostas de gado, mas também para a sua insistência. O intervalo variável se encaixaria de maneira similar, só que não dependeria tanto da insistência da pessoa, mas sim do tempo decorrido. Vamos supor que o indivíduo direcione todo o seu repertório de gado a uma única pessoa, mas nesse caso, não importa o quanto ele emita essas respostas, não influencia em quando o reforço será apresentado, pois a tal pessoa só dará agrados ou reforços quando estiver a fim de fazer algo do tipo, o que dificilmente viria em intervalos de tempo consistentes. Afinal, isso é influenciado pelo que acontece à sua volta, o que na maioria das vezes não dá para controlar. Não podemos esquecer que o reforço não seria necessariamente conquistar a pessoa. Pode ser algo bem menor do que isso, como um simples sorriso ou um mero obrigado, o que muitas vezes pode ser um reforçador mais do que o suficiente para manter o padrão. Reforço que, se aplicado de modo intermitente, pode garantir que seus comportamentos se mantenham por um bom tempo. Convenientemente, as intermitências variáveis são as que apresentam maior taxa de respostas, além de que comportamentos selecionados por elas são os que mais demoram para se extinguir. Fora que a emissão das respostas nesses esquemas não para, mesmo após a apresentação do reforço. Elas continuam a serem emitidas constantemente. Isso explicaria muito bem o porquê de personagens assim sempre manterem esse repertório, mesmo após serem reforçados, ou até mesmo sendo quase nunca reforçados. Espero que esse vídeo tenha te trazido uma nova perspectiva sobre gados de maneira geral. Sempre vale a pena avisar, estou simplificando e relevando vários conceitos para deixar o vídeo mais leve e divertido de assistir. Trago vários conceitos técnicos e com embasamento, mas sempre buscando simplificar e deixar a coisa mais descontraída. Essa foi uma rápida reflexão sobre o repertório de gado, tendo como base a análise do comportamento. E com isso, eu finalizo a primeira temporada desse quadro, que tem metade do tamanho do quadro anterior, pois dá o dobro do trabalho. Ainda estou decidindo o que farei em seguida. Posso fazer a segunda temporada de Anime Pills, ou tentar algo diferente. Como sempre, adoraria ouvir sugestões nos comentários, algo que queiram me ver ou ouvir falar sobre. Se gostou do vídeo e da proposta, não se esqueça de deixar seu like, e se for novo no canal, considere se inscrever para mais besteiras. Eu me chamo Bigode Sama e vou ficando por aqui. Até mais, tchau!